E aí pessoal, que é um Foca Legal, tudo bem com vocês? Silver aqui. E hoje temos mais uma recomendação do nosso queridíssimo amigo Yander. Ele pediu para eu reagir a esse vídeo aqui do Overduber, que é uma fã dublagem em cima da Jade Animations. Cara, Jade Animations é um dos meus canais favoritos. Eu já vi quase todos os vídeos dela. Então, tipo, saber que ela tem TDAH é legal. Bom, vamos dar um like aqui pro Overduber, porque, cara, quem faz fã de dublagem eu acompanho o Overduber há tanto tempo já, mas ele com máquina de dublagens, porque ele faz dublagem dos vídeos do James. Essa aqui é a minha primeira fã de dublagem que eu tô vendo da Jaden. Nem sabia que tava saindo. Mas enfim, bora lá. Em algum momento você já pensou, cara, por que é tão difícil simplesmente fazer as coisas que eu preciso? E focar, sim. E lembrar das coisas, e gerenciar meu tempo, e ser organizada, e lembrar das coisas, e não me distrair. Então, né? Eu também não. Quando eu era criança, eu era praticamente a imagem perfeita de um bom aluno. Eu era bem organizada, sempre entregava o meu trabalho no prazo, tirava boas notas e até fazia o meu dever de casa nas sextas ao invés de enrolar até domingo à noite. Claro, eu não gostava de estudar e achava muito difícil manter o foco. Mas quem nunca? Vendo todas essas qualidades juntas, isso não soa como o cérebro de alguém com algum tipo de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, não é? Eu era bem comportada e não sentia que tinha muita dificuldade na escola e não causava problemas. Isso até... eu saí da casa dos meus pais pela primeira vez para ir para a faculdade. Gradualmente, comecei a escorregar. Comecei a faltar às aulas um pouco quando eu só não estava a fim de ir. Esperava até o último momento para começar os trabalhos da aula. Eu perdi motivação porque eu não estava interessada em nenhum dos meus trabalhos escolares. Mas no geral, embora fosse bem fora da curva de quem eu sou, eu atribuí tudo ao fato de que eu simplesmente estava de saco cheio da escola. Ao mesmo tempo que o YouTube estava realmente bombando e tudo que eu queria fazer era isso. Claro, eu não ia ser tão boa aluna quando os vídeos bobos do YouTube estavam bombando muito. Terminei um único... Errado ela não tá, eu tô ligado que ela abandonou a faculdade assim que o YouTube começou a dar certo. Não só ela abandonou a faculdade, mas como o James, que é o The Oden's Out, também abandonou. E alguns outros animadores também fizeram todo o processo de abandonar a faculdade a partir que o YouTube começou a dar certo. Ano de faculdade e convenci meus pais a me deixar tirar um ano sabático pra ver onde essa coisa do YouTube podia levar. Spoiler, o ano sabático virou nunca mais voltando lá. Sou desistente da faculdade. Então ótimo, eu eliminei a parte chata da escola da minha vida que me sobrecarregou. Agora posso voltar a ser organizada com meu novo emprego empolgante e apaixonante, que me obriga a ser minha própria chefe e ter que gerenciar e atribuir a mim mesmo todas as minhas responsabilidades dia e noite. Porque as vozes não estão parando. É quase como se tudo estivesse indo pra trás. Eu tava tendo muita dificuldade em me manter organizada e focada. Se eu não quisesse fazer um certo tipo de trabalho, eu tinha que me prender numa câmara de isolamento para conseguir fazer aquilo. Se eu achasse um novo interesse, eu só ficava pensando naquilo. E por que é tão fácil de repente estar no telhado assistindo a um vídeo no YouTube sobre como saber quando você precisa de telhas novas? Eu não entendia. Eu, criança, era muito mais organizada que eu atual. O que deu errado? Eu consegui olhar pra trás e reconhecer como tudo costumava ser tão perfeito e fácil. Olha pra pequena Jade e seus patinhos em fila. Eu costumava colorir todos os meus fichários. E agora eu não sei nem onde eu pus as 20 pratas que estavam literalmente na minha mão há 3 minutos atrás. Eu nem saio do quarto. Sério, cadê essa porra? Apesar de eu sentir que estava em uma espiral de queda por vários anos, eu nunca suspeitei que eu pudesse ser algo relacionado a um transtorno neurodesenvolvimental genético. Eu só pensava que eu não estava me esforçando o suficiente, sendo preguiçosa ou não me dedicando como antes. Os males de se tornar adulta, eu acho. Talvez os males de adulto. Da sua vida realmente sejam no ensino médio. Que deprimente, eu nem gostei daqueles anos também. Mas então um dia eu recebi uma mensagem do meu irmão. Fui diagnosticado com TDAH. Foi uma grande surpresa pra mim, porque enquanto ele crescia, ele nunca pareceu mostrar nenhum dos sintomas típicos associados ao TDAH. Você sabe, as pessoas sempre descreviam TDAH pra mim como crianças super imperativas que corriam pela sala e gritavam e geralmente eram agitadas. Esse não era o meu irmão, ele era quieto e bem comportado como eu. Mas quando ele começou a explicar seus sintomas, as engrenagens começaram a girar. Sim, eu sempre tive dificuldade em focar na escola e manter a atenção nas coisas que são entediantes.
Mas eu conseguia ter hiperfoco em coisas que me interessavam e ficava muito apaixonado por essas coisas. Ouvi-lo falar sobre os sintomas do TDAH fez muito sentido e me fez sentir reeducada novamente com o tópico. E você imaginaria que eu imediatamente comecei a procurar um diagnóstico pra mim mesma? Porque se vocês tivessem prestado atenção, as experiências do meu irmão soavam muito similares às mesmas dificuldades que eu tava tendo na minha própria vida. Sim, exatamente. Pelo menos eu acho que você deveria fazer isso, né? Mais relacionadas ao trabalho em vez de escola, porque eu larguei. Mas não, eu só fiquei tipo, que legal, mano, fico feliz por você. Ou sinto muito, sei lá. De qualquer forma, de volta à luta pra simplesmente abrir meu programa de desenho como se 2 blocões de ferro estivessem soldados meus pulsos. Desequilíbrio de químicos no cérebro? Nah, isso só acontece de vez em quando, é normal. É só a preguiça batendo. Eu odeio segunda-feira. Embora eu não tenha pensado imediatamente que havia uma possibilidade de eu também ter TDAH, a semente mental foi plantada. É genético, então eu sabia subconscientemente que corria no sangue. Levou alguns anos depois que meu irmão foi diagnosticado pra eu realmente sentar comigo mesma e considerar que eu também poderia ter TDAH. Revelação chocante, eu sei. Premonição, de onde você veio? As coisas no departamento de foco de produtividade estavam só ficando pior e pior. Eu tinha atenção igual de um cachorro de desenho animado, que esquece completamente as coisas assim que elas entrassem na minha cabeça. Me hiperfixaria em coisas aleatórias como uma viciada. E havia uma guerra civil constante acontecendo dentro da minha cabeça para concluir uma tarefa. Mesmo sabendo que ela levaria apenas 15 minutinhos. Você não entende? Parece uma tortura física. Eu acho que eu tenho TDAH. Eu não fui diagnosticado ainda, mas pelo que meus sintomas dizem, eu tenho autismo e TDAH. Então, cara, sou um pouquinho complicado. Me esforçar a sentar e dublar uma cena simples na maioria das vezes. Sabe, é coisa que eu faço há 10 anos a essa altura, com a qual estou definitivamente acostumada a fazer. E sim, assim que eu começo, eu fico focada, e você só me arranca dali com um pé de cabra. Eu tô ciente dessa parte, mas eu vou brigar comigo mesma pra plantar meu traseiro naquela cadeira, porque... eu não sei nem o porquê a essa altura. A coisa que mais me segurava de sentir TDAH sempre foi a simples lembrança de estar na escola e ter minhas coisas em ordem. Eu sei como é sentir e estar no controle de tudo e ser organizada. Eu tinha tudo na palma da minha mão de criança. Eu só precisava inovar isso de novo, com um pouco mais de esforço. Mas uma luz se apagou no meu cérebro e, de repente, eu simplesmente não era capaz de fazer as coisas que eu fazia. Eu me sinto patética. Tarefas simples são um esgotamento mental tão grande Eu me sinto bastante desse jeito também. que parece que estou fora de controle. Mas não posso fazer nada sobre isso. Então, finalmente decidi tentar e obter um diagnóstico pra mim mesma. O que eu tinha a perder? Qualquer coisa eles só iam dizer: não, você não tem TDAH, se esforce um pouco mais e pare de reclamar. E sim, claro, isso levou uns 8 meses depois de decidir obter um diagnóstico pra marcar a consulta de verdade. O que você esperava? Esse é o tipo de primeiro item na lista de TDAH. Comecei a ver um psicólogo e ele perguntava as típicas: tem dificuldade de se concentrar? E eu respondia: sim, apenas uma vez. E aí ele anotava algo enquanto eu continuava a falar sobre esse exemplo hiper específico por muito tempo para uma pessoa neurotípica. Eu o encontrei em algumas semanas e então chegou o grande dia do diagnóstico. Os nervos, cara, eu tava tão pronta para ele dizer que eu era uma pessoa normal que eu precisava só melhorar. Mas em vez disso ele disse: ok, então sim. Você definitivamente exibe sintomas de alguém com um tipo desatento de TDAH. E autismo. Minha vida tá justificada, eu não sou louca. Espera, o que foi essa última? Ele explicou todas as diferentes maneiras pela qual o TDAH me afeta e as diferentes áreas com as quais eu tenho dificuldade de comparação com os outros. Ele até me deu um documento de 37 páginas com suas conclusões e informações sobre como o meu cérebro funciona, com gráficos e imagens. Caralho, cara, na moral, se eu fizer isso aqui no Brasil, não vai ser tão grandioso quanto o americano, cara. Cara, olha isso. O cara deu uma planilha pra ela sobre o estudo dele sobre ela. Caraca. Eu já li tudo várias vezes.
E isso já me ajudou muito a entender como eu funciono. E eu os chamo de documentos de autismo, mas não vou entrar nesse lado diagnóstico. Vamos só deixar isso de lado por enquanto. Existem alguns tipos de TDAH que você pode ter. Imperativo, desatento e o combinado que é tanto imperativo quanto desatento. Hiperativo é tipo o que as pessoas normalmente pensam quando imaginam uma criança barulhenta e não consegue ficar parada. Pessoas com esse tipo geralmente ficam se mexendo, têm pouca paciência, tendem a falar muito e têm a dificuldade de ficar paradas. Especialmente quando é em lugares parados como reunião ou escola. Já o desatento é aquele que a pessoa tem dificuldade de concentração. Memória, organização, tem pouca atenção. Esse é o que eu tenho. Esse é o que eu tenho também. Eu também sou bem assim. É autoexplicativo, mas se você tem o tipo combinado de TDAH, então você tem tudo. O jackpot do TDAH, meu amigo. Eu mencionei durante as consultas que eu costumava ser uma criança tão boa na escola, aparentemente sem nenhum sintomas de TDAH, e como essa parte sempre me confundiu. E ele tinha umas hipóteses sobre isso. Uma era que, como minha mãe sempre foi uma grande fonte da minha influência organizacional, que bonitinho, eu podia depender e contar com ela para a maior parte da minha vida. Eu sentia naturalmente que era capaz de ficar no controle das coisas, porque ela estava atrás de mim o tempo todo, me lembrando e me guiando nas tarefas. Aí quando eu me mudei, tudo começou a desmoronar, o que coincide perfeitamente quando eu comecei a ter dificuldades. Outra explicação que ele deu foi o fato de que o TDAH afeta as mulheres de maneira diferente dos homens, o que também é menos pesquisado. Adorei ouvir isso. Não só mulheres tendem a mascarar seus sintomas melhor do que os homens, então isso passa muito despercebido. Mas elas também experienciam o TDAH de maneira diferente, e pesquisas dizem que há uma chance de que eles comecem a afetar as mulheres mais tarde na vida. Eu não sou especialista em TDAH, mas é o que me falaram os especialistas. Eu não sei, só sei que eu tenho isso aí. Enfim, as explicações fazem muito sentido pra mim, e desde então aliviaram meus sentimentos de síndrome do impostor do TDAH. Eu não pensei que obter um diagnóstico mudaria muito sobre como eu conduzo minha vida. Mas desde que eu consegui meu certificado de TDAH e meu pirulito, isso revolucionou completamente como senso e como realizo as coisas. Ainda é difícil me pôr em ação e eu recuso fazer uma coisa normal que não é difícil. Mas sou muito menos dura comigo mesma. E faço quase como esses tipos de acordos mentais para me contornar e realizar as coisas. Quem nunca? Como, por exemplo, se eu realmente não quero editar um vídeo, eu digo para mim mesma: ok, eu sei que vai ser super difícil para mim começar imediatamente essa tarefa. Então eu vou colocar no estado mental de realizar as coisas fazendo uma tarefa simples que eu não acho difícil. Como limpar o meu quarto. Desse jeito vou me sentir produtiva e posso direcionar isso para enfrentar a tarefa original com mais facilidade. Nem sempre funciona, mas é a mudança de mentalidade e a compreensão de que, às vezes, vou ver que fazer as coisas de maneiras diferentes me ajudou demais. E depois de ser diagnosticada com TDAH, eu não tinha lá muita vontade de me medicar. Eu achei que só saber que eu tenho isso ia ser o suficiente para me pôr em ação. E eu não precisava de medicação tanto assim. Existe medicação para TDAH? Cara, isso é a primeira vez que eu tô ouvindo falar sobre isso. Eu pensei que você só sabia do seu sintoma e é isso aí, tá ligado? Mas a criadora de conteúdo em mim também pensou: muito bem, se eu vou mesmo escrever um roteiro sobre TDAH, então seria muito bom se eu puder falar sobre como é ser medicada, mesmo que seja só por um único dia. Então me prescrever o bom e velho clássico da liberação imediata, Adderall. Liberação imediata significa que eu não preciso tomar todos os dias, e eu posso tomar só quando eu preciso fazer alguma coisa. E ele age imediatamente e se desgasta depois de algumas horas. Eita, tem também maneiro. o de liberação prolongada, que é tipo que você toma todos os dias e te dá um fluxo constante de medicação. Não foi até eu ter o Adderall nas minhas mãos, mas eu percebi que a ideia de tomá-lo pela primeira vez me deixou nervosa. Tipo, o que essa coisa vai fazer comigo? Eu tenho tantos amigos com TDAH e sinceramente... Caralho, calma aí. Volta ali. Tá, calma lá. Eu reconheço algumas figuras aqui. O James, né? O The Olden's Out. O Agoraptor. Eu conheço esse loiro aqui de baixo, mas eu não lembro o nome do canal dele. Ah, tem essa garota aqui também que ela é muito boa, mas eu esqueci o nome dela também agora.
Cara, todo mundo meio artístico basicamente tem TDAH. TDAH e, sinceramente, uma proporção maior do que amigos sem. É assim que é. Na criação de conteúdo, todas essas porras têm isso. E todos eles me diziam que é incrível. E como você toma, imediatamente se sente como um deus e pode fazer qualquer coisa. É incrível. E sim, isso parece ótimo, mas também, tipo, que? E o que você quer dizer com tomar essa pílula, de repente todos os meus problemas desaparecem e eu ganho superpoderes? Isso é assustador, parece que a coisa que todo adulto em um raio de 20 metros nos alerta quando éramos crianças. Eu vou me sentir uma pessoa completamente diferente? Não sei se estou pronta pra experimentar a imortalidade. Eu adiei tomar Adderall por tanto tempo porque eu tava irracionalmente assustada com a pequenina pílula azul. Mas, conscientemente, eu realmente precisava parar de flautear e escrever um roteiro logo. Se eu demoro muito pra escrever um roteiro de vídeo, a equipe fica sem trabalho pra fazer. Então eu tenho um monte de pessoas sentadas esperando que eu dê mais trabalho para que possam pagar suas contas e sobreviver e tal. Mas por mais que eu tentasse, eu simplesmente não conseguia me sentar e escrever aquele simples roteiro. Meu corpo e alma achavam mentalmente mais fácil dar um salto mortal de uma ponte do que escrever palavras no computador. Depois de literalmente 2 meses com meu cérebro dizendo: é melhor você escrever esse roteiro, eu não vou deixar você aproveitar um único momento da sua vida se você não estiver escrevendo esse roteiro. Eu não quero. Levanta, vai pra ponte. Após esse ciclo constante, eu finalmente engoli meus medos e tomei meu primeiro Adderall. Eu tinha falado muito com o James sobre como é o Adderall, já que ele toma há alguns anos. E depois que eu tomei uma, tava mandando mensagem tipo: eu fiz isso, tipo, eu tomei Adderall, quanto tempo normalmente leva pra começar? Eu não sei o que eu faço! Ele tava me ajudando muito e me dando dicas. Então, tipo, 20 minutos depois, eu senti. Todos os pensamentos incessantes do meu cérebro finalmente ficaram quietos. Eu conseguia pensar claramente e de forma linear. Minha mente não estava correndo 1000 por hora. Eu conseguia sentar atrás do meu laptop e escrever. Foi incrível! Eu mandando mensagem para todos os meus amigos o tempo todo. Eu consigo escrever meu roteiro e não me distrair e não preciso fazer uma pausa mental a cada 10 minutos. Eu consigo lembrar das coisas. A Kelsey me mandou uma mensagem e eu pensei: vou ver daqui a pouco. E eu lembrei de ver daqui a pouco. E responder! Quando eu ia procurar algo, eu não caía num buraco de coisas aleatórias sem relação. Peguei meu telefone pra checar algo e não rolei impulsivamente o Twitter por horas. Consigo escrever de boa. Como é que eu tô fazendo isso? Como assim eu posso me sentir desse jeito sempre que eu quiser ser só tomar pílula azul? Eu não posso acreditar e eu quero recusar acreditar que pessoas normais podem funcionar assim no dia a dia. De jeito nenhum, isso não seria justo. Vocês não têm vozes incessantes nas suas cabeças impedindo vocês de fazerem as coisas normais. Vamos lá, admitam. Vocês pegam algo e... Adorei a referência à Persona. imediatamente se lembram do que deveriam estar fazendo com isso. Vocês sempre esquecem e se sentem loucos. Qual é? Qual é? Eu tava tão suspeita que com Adderall ou nada aconteceria e eu só não sentiria nada, ou eu sentiria que eu sou uma pessoa totalmente diferente experimentando algum episódio maníaco além da vida. Mas não, eu simplesmente me senti como eu mesma, mas com a vida mais organizada. E essa é a parte que eu não conseguia acreditar. E finalmente, depois de 2 meses de guerra, eu finalmente consegui me sentar e escrever meu maldito roteiro. Você sabe qual roteiro escrever enquanto experimentei Adderall pela primeira vez? Esse aqui, eu tava lutando pra escrever um roteiro sobre TDAH e a coisa que finalmente me fez escrevê-lo foi o Adderall. Vamos, admita, foi engraçado. Sim, foi ótimo. Eu não achava que minha cabeça era tão barulhenta antes, ou que era tão impulsiva, ou tinha tanta dificuldade em focar. Mas agora que eu consegui ficar sentada pacificamente em um lugar por horas, eu não precisei fazer uma pausa, ou checar as redes sociais, ou me distrair com algum desvio estúpido que eu, na verdade, eu não ligo. Sim, isso muda as coisas. Eu ainda não consigo acreditar que fui capaz de realizar e escrever um roteiro em 3 horas. Comparando as minhas típicas 12 horas. Ou seja, uma coisa medíocre, sem qualquer dificuldade. E você quer saber o que eu fiz logo depois de escrever esse roteiro? Eu imediatamente me levantei e limpei o quarto dos meus pássaros sem ficar deitada na cama por 3 horas antes. Eu só fui de uma tarefa pra outra, sem pensar! Todas vocês, pessoas neurotípicas, devem estar pensando que eu sou literalmente patética e inútil. Mas eu sei que irmãos com TDAH estão pulando dos seus cadeiras. Não, simplesmente absurdo, né, cara? Como afeta uma pessoa e não afeta a outra. Cara, TDAH é absurdo, cara. Eu sofro bastante por TDAH. Assim, quando eu começo a focar, por exemplo... Eu tenho, vamos supor aqui,
15 vídeos. 15 vídeos para editar. Eu vou lá e quando eu começo a editar eu começo a editar até acabar. Eu edito os 15 vídeos direto. Eu só paro novamente na parte que eu tenho que renderizar. Ali não tem o que fazer. Aí quando eu tô renderizando, aí eu assisto alguma coisa, eu faço outras pequenas tarefas para me distrair enquanto o vídeo está renderizando. Então o hiperfoco do TDAH às vezes ajuda, sabe? Mas é difícil, ele mais atrapalha do que ajuda. De vocês para dar dados científicos e informações sobre TDAH, ou diagnosticar vocês, ou até promover drogas prescritas. Eu estou aqui apenas para falar sobre uma grande e recente experiência na minha vida, o quanto ela impactou e afetou, e como é incrível se sentir normal. É sério, poder respirar fundo em silêncio mental é incrível. Aprecie esse sentimento se você não tem o transtorno do neurodesenvolvimento. Me levaram 26 anos para perceber que meus problemas não eram realmente problemas, mas sintomas de deficiência química do cérebro. Eu tô escrevendo esse vídeo considerando tudo recentemente depois de ser diagnosticada. E eu estou ainda tentando aprender como reconstruir minha vida de uma maneira que me permita organizar minha produtividade e fazer as coisas a um nível normal. Mas até agora eu cheguei tão longe do que eu pensei que poderia, simplesmente por saber o que tá acontecendo lá dentro da velha cabeça. E Aderal? Se você está em dúvida sobre ser diagnosticado com algo, eu entendo, é assustador. É assustador pensar que você pode ter isso. E também é assustador pensar que você pode não ter isso. É um lugar estranho de estar, mas pra mim, ter uma resposta concreta de um profissional é o que me fez finalmente parar de sentir pressa no lugar e realmente começar a seguir em frente novamente. Tem sido ótimo. Tô animada pra continuar aprendendo mais coisas como minha mente funciona e encontrar novas maneiras de melhorar o meu dia a dia. Saúde pra conseguir fazer suas coisas. Giovanna Savoia mandou muito bem. Máquina de dublagens. Muito bom. Cara, eu com uma pessoa adulta que tem muitos problemas e tô recorrendo atrás deles agora, tipo, só depois dos 20 anos que eu comecei a recorrer a meus problemas da cabeça e tudo mais, cara, eu tenho que passar no médico para ver esse diagnóstico sobre TDAH e o autismo que eu tenho. Eu tenho, acho que bem leve, sabe? Mas sim, eu tenho TDAH. Cara, não é comprovado ainda porque não tenho diagnóstico. Mas eu vou atrás do diagnóstico. Eu tenho que ir atrás de me medicar melhor, cara. Porque tá foda, irmão. Enfim, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários e já volto. Aqui nos comentários tem pessoal falando que tem TDAH também, tem dificuldade em algumas coisas e passando pelo básico, né? Se assim importa dizer. Porque, cara, muita gente tem a parada e só não sabe ainda, sabe? É aquela parada de você só sabe da doença quando você vai no médico, porque antes disso você não sabe que tá doente. Eu mesmo só fui descobrir que eu tenho problema nos olhos agora, porque eu fui fazer um exame e opa, olha só, eu tenho astigmatismo alto pra caralho, tipo, então cara, mas o vídeo foi muito bom, um vídeo muito bom, de verdade. Muito obrigado aí, Ander, pelo vídeo, tá reagido. E bem, pessoal, como bem sabe todo mundo, na descrição tá o vídeo original. Por favor, dê like no vídeo original. Depois vocês voltam aqui, me dão um like, se inscrevam no canal.
Agradeço de coração todo o carinho de vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até o próximo episódio.